O que estou prestes a te dizer pode soar loucura, mas quanto mais você trabalha, menores são suas chances de ficar rico. Isso mesmo. Enquanto milhões de pessoas acordam cedo, enfrentam o trânsito, trabalham até tarde e até fazem hora extra, elas permanecem presas no mesmo ciclo de contas, dívidas e frustração. Se trabalho duro realmente trouxesse riqueza, então pedreiros, enfermeiros e professores seriam as pessoas mais ricas da Terra, não é mesmo? Mas não são. E isso acontece por uma razão que a maioria das pessoas nunca percebe. Hoje, quero te mostrar a engrenagem invisível que transforma o trabalhador em um escravo moderno. E o mais importante, como se libertar disso antes que seja tarde demais. Desde muito jovens, somos ensinados a acreditar que o segredo para o sucesso está em trabalhar duro. Crescemos ouvindo frases como esforço nunca é demais, quem trabalha duro vence na vida e é importante ter um emprego estável. Repetiram isso tanto que começou a soar como uma verdade absoluta. Mas o que ninguém percebe é que essa crença foi construída para te manter dentro de um sistema. Um sistema que recompensa a obediência, não a inteligência financeira. Você trabalha, se esforça, cumpre prazos, entrega resultados e ainda assim permanece sem liberdade. E quando você finalmente recebe seu salário, percebe que o dinheiro mal dura o mês. Então você pensa, talvez eu precise trabalhar mais. E é assim que o ciclo se repete. Já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas talentosas, comprometidas, que davam tudo de si no trabalho, mas que permaneciam presas, e quando questionadas, orgulhosamente declaravam, pelo menos tenho um emprego. A ironia é que esse emprego estável é justamente o que as impede de crescer. Elas não percebem que o trabalho duro, quando direcionado para o lugar errado, torna-se meramente uma forma mais sofisticada de aprisionamento. Trabalhar muito nunca foi o problema. O problema é para quem e por que você está trabalhando. Lembro-me de quando era jovem, meu pai biológico, a quem chamo de meu pai pobre, acreditava fielmente neste sistema. Ele dizia, Robert, vá para a escola, tire boas notas e encontre um emprego seguro. E por um tempo eu o ouvi. Acreditava que quanto mais estudasse, mais horas trabalhasse, mais sucesso teria. Mas então conheci o pai do meu melhor amigo, meu pai rico. Ele me mostrou algo que nunca tinha ouvido dentro de uma sala de aula. Ele disse, o mundo não recompensa quem trabalha mais, mas sim quem entende como o dinheiro se move. Na época, parecia heresia, mas com o tempo percebi que ele estava certo. O trabalho duro foi transformado em uma espécie de religião moderna. As pessoas o veneram como se fosse uma virtude suprema, mas trabalhar duro sem estratégia é como remar com força em um barco furado. Você se cansa, mas não sai do lugar. As pessoas pensam que o esforço por si só trará recompensa. Mas o esforço mal direcionado é o que mantém milhões de pessoas presas na mediocridade. É o que faz alguém passar 30 anos em um emprego, acumulando cansaço, dívidas e arrependimentos. E a parte mais cruel é que a sociedade glorifica essa armadilha. Criamos um sistema onde o trabalhador é elogiado por sua dedicação, mas nunca incentivado a buscar a liberdade. É como se a mensagem fosse, continue correndo, mesmo que seja na direção errada. E quanto mais correm, mais se afastam de seu verdadeiro propósito. O sistema precisa que eles acreditem que trabalhar mais é o caminho. Porque se eles param para pensar, se fazem perguntas, se aprendem sobre ativos, investimentos, fluxo de caixa, eles se libertam. E um trabalhador livre é o maior medo do sistema. As estatísticas mostram que a vasta maioria das pessoas vive em um estado de exaustão constante. De acordo com a Gallup, mais de 80% dos profissionais em todo o mundo afirmam não gostar do que fazem. E, no entanto, eles continuam. Por quê? Porque foram treinados para acreditar que o trabalho duro é o único caminho possível. Eles confundem exaustão com progresso, e quando olham para trás percebem que o tempo passou, mas a vida não mudou. Eu mesmo uma vez caí nessa armadilha. Quando saí da Marinha e entrei na Xerox, pensei que trabalhar o dobro de todo mundo era o suficiente para me destacar. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde,
fazia mais ligações, fechava mais contratos. E sim, eu ganhava bons bônus, prêmios e elogios. Mas quando olhava para minha conta bancária, percebia que não estava nem um pouco mais perto da liberdade. Estava apenas mais exausto. Foi nesse momento que entendi. Trabalho duro é importante, mas não tem valor se está servindo ao jogo errado. Pense comigo, se o trabalho fosse o único fator, por que tantos operários de fábrica, professores, enfermeiros e pedreiros, pessoas que dedicam suas vidas inteiras ao trabalho, ainda carecem de segurança financeira? O problema não é falta de esforço, é falta de direção. O sistema os treinou para correr dentro de uma roda de hamster, acreditando que estão avançando. Eles trabalham por dinheiro, mas nunca aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. Esta é a diferença entre aqueles que buscam riqueza e aqueles que buscam estabilidade. O trabalhador comum diz: eu quero um emprego seguro. A pessoa rica diz: eu quero criar algo que me dê liberdade. Um foca em ganhar, o outro em construir. Um busca segurança, o outro busca controle. E isso muda tudo. Porque enquanto o trabalhador troca seu tempo por um salário, o empreendedor usa o tempo para construir ativos que continuarão gerando renda, mesmo quando ele não estiver mais trabalhando ativamente. O mito do trabalho duro é sedutor. Ele te faz acreditar que você está no caminho certo, mesmo quando não está. É reconfortante pensar que o puro esforço é suficiente para vencer. Mas o mundo real não funciona assim. O mercado não recompensa o esforço. Ele recompensa os resultados. E os resultados dependem de conhecimento, estratégia e da capacidade de entender o jogo do dinheiro. Muitos têm medo de aceitar isso porque significa admitir que anos de esforço foram desperdiçados no lugar errado. Mas não há aprendizado sem desconforto. E a boa notícia é que nunca é tarde demais para mudar de direção. Você pode continuar a ser o trabalhador orgulhoso de sua rotina exaustiva, ou pode se tornar o estrategista que constrói a liberdade. A escolha é simples, mas exige coragem. Coragem para desaprender, para questionar, para pensar diferente. Porque no fim das contas, a verdade é esta: trabalhar duro só te torna melhor no que você faz, mas não necessariamente mais livre. A liberdade vem quando você aprende a trabalhar de forma inteligente, usando seu esforço não para sustentar o sistema, mas para sair dele. Trabalhar por um salário é, na prática, entrar em um jogo onde as regras estão contra você desde o primeiro minuto. É um jogo que parece justo, mas não é. Porque mesmo antes de você tocar no dinheiro que ganhou com tanto esforço, outra pessoa já pegou a sua parte. O governo vem primeiro. Os impostos são deduzidos antes mesmo que o dinheiro chegue às suas mãos. E quanto mais você ganha, mais o sistema tira de você. Parece absurdo, mas é exatamente assim que a engrenagem foi construída. A sociedade te ensina a trabalhar mais, estudar mais, subir na carreira, e quanto mais você sobe, mais pesada se torna a carga tributária. No final, o que deveria ser uma recompensa se transforma em punição. Percebi isso mesmo quando estava trabalhando na Xerox. Trabalhava até a exaustão, fechava vendas, atingia metas e ainda assim, quando olhava meu contra-cheque, o valor líquido parecia zombar do meu esforço. O governo pegava a primeira fatia, os bancos a segunda e eu ficava com o resto, apenas o suficiente para pagar as contas e esperar pelo próximo mês. Era como correr em uma esteira. Quanto mais velocidade, mais energia eu gastava. Mas a paisagem ao meu redor nunca mudava. E o pior é que o sistema foi projetado para que você achasse isso normal. Você se conforma porque todos ao seu redor estão na mesma corrida. Pessoas que vivem de salário acreditam que a única maneira de ganhar mais é trabalhar mais. E quando isso acontece, acabam sendo empurradas para uma faixa de imposto mais alta. É o que chamo de armadilha da renda. O governo te diz que você está progredindo, mas na realidade, quanto mais você ganha, mais você perde. É um ciclo perverso que transforma o trabalhador em combustível para o próprio sistema que o aprisiona. Eles pagam para sustentar o mecanismo que os mantém cativos. Lembro-me de um dia ter perguntado ao meu pai rico:
Por que os ricos parecem pagar menos impostos, mesmo ganhando tanto? Ele sorriu e respondeu: porque os ricos entendem o jogo. Eles não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Essa frase mudou tudo. Me fez perceber que eu estava jogando o jogo mais difícil, com as piores cartas. Quando você é empregado, você é taxado antes de gastar. Quando você possui um negócio ou é um investidor, você gasta antes de ser taxado. Essa simples diferença muda completamente o destino financeiro de uma pessoa. Pense nisso. Enquanto o trabalhador comum paga até 35% em impostos sobre o que ganha, grandes investidores podem legalmente pagar menos de 10%. Não porque fraudam o sistema, mas porque o entendem. Eles criam empresas, investem em ativos e usam incentivos fiscais a seu favor. Eles estão do outro lado do tabuleiro de xadrez. O mesmo sistema que pune quem trabalha por salário recompensa quem cria valor e movimenta capital. O que a maioria das pessoas não percebe é que um salário é a forma mais cara de ganhar dinheiro. Parece seguro, mas é o caminho mais lento e mais taxado. Quando você depende de um contra-cheque, sua renda está sempre nas mãos de outra pessoa, do seu chefe, do governo, do mercado. Você não tem controle. E o verdadeiro poder financeiro nasce do controle. Controlar quanto entra, quanto sai e, o mais importante, como esse dinheiro se multiplica. Muitas pessoas trabalham por décadas sonhando com estabilidade, sem perceber que estabilidade e escravidão se parecem demais quando um salário é a única fonte de renda. Elas dizem: meu emprego é seguro. Mas o que realmente querem dizer é: minha prisão é confortável. E é exatamente isso que o sistema quer. Trabalhadores confortáveis o suficiente para não questionar, mas cansados demais para promover mudanças. Vi isso acontecer com colegas meus que ganhavam muito mais do que eu. Engenheiros, advogados, médicos, todos com altos salários, mas afogados em dívidas. Compravam casas caras, carros novos, viajavam para aliviar o estresse. E cada vez que o padrão de vida deles aumentava, também aumentava o fardo dos impostos, financiamentos e responsabilidades. Eram ricos na aparência, mas pobres na essência. Trabalhavam mais do que nunca, mas a sensação de liberdade ficava cada vez mais distante. Quando comecei a me aprofundar na forma como o dinheiro circula, percebi que o segredo não era ganhar mais, mas mudar de lado no jogo. Enquanto o empregado troca tempo e paga imposto primeiro, o investidor troca conhecimento e paga imposto por último. É por isso que sempre digo: os pobres trabalham pelo dinheiro, os ricos trabalham por ativos. Essa diferença é invisível para a maioria das pessoas, mas muda tudo. Porque quando você vive de salário em salário, seu tempo tem um limite. Você só consegue trabalhar um certo número de horas por dia. O dinheiro que trabalha para você, no entanto, não dorme, não tira férias, não pede aumento. Ele permanece ativo mesmo quando você não está. E essa é a verdadeira liberdade. O sistema financeiro moderno foi projetado para recompensar aqueles que entendem o fluxo do dinheiro e penalizar aqueles que apenas o perseguem. O trabalhador comum é ensinado a valorizar o contra-cheque, enquanto o investidor valoriza o fluxo de caixa. Um celebra quando o salário cai na conta. O outro celebra quando o dinheiro entra automaticamente, sem precisar trocar tempo por ele. É fácil entender por que a maioria das pessoas nunca reconhece essa armadilha. Desde cedo, somos condicionados a ver o salário como um símbolo de sucesso. O diploma é o bilhete para o emprego é o caminho para o salário, e o salário é o sinal de que você venceu. Mas ninguém fala sobre o custo invisível disso: o tempo perdido, o potencial desperdiçado, os impostos que não param de aumentar e a dependência emocional de algo que nunca realmente pertenceu a você. O jogo do salário é o jogo da sobrevivência, e aqueles que jogam apenas para sobreviver nunca vencem. O segredo é se libertar desse ciclo. Aprenda a pensar como um dono, não como um empregado. Use o dinheiro que entra para construir algo que continue a produzir valor, mesmo que você pare por um tempo. Quando o dinheiro começa a trabalhar para você,
Os impostos diminuem, o controle aumenta e a sensação de escravidão desaparece. É nesse ponto que o trabalho deixa de ser uma obrigação e se torna uma escolha. O objetivo nunca foi trabalhar menos, mas trabalhar por algo que o liberte, não por algo que o consuma. Porque, no fim das contas, quem trabalha apenas por salário está lutando a batalha errada. E o preço dessa batalha é a própria liberdade. A ideia de estabilidade é uma das mentiras mais bem contadas em nossa sociedade. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança, o emprego fixo, o salário no fim do mês, o plano de saúde, a aposentadoria. E quando finalmente conquistamos tudo isso, nos sentimos orgulhosos, como se tivéssemos chegado ao auge da vida adulta. Mas o que poucos percebem é que essa sensação de segurança é apenas uma ilusão cuidadosamente elaborada, projetada para manter as pessoas presas. O emprego estável, o salário fixo, a rotina previsível, tudo isso é uma forma elegante de controle. Você se sente seguro porque tem uma renda garantida, mas na realidade vive à beira de um precipício. Basta uma demissão, uma crise, uma mudança econômica e tudo o que parecia sólido desaparece. Já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Pessoas que dedicaram 20 ou 30 anos a uma empresa, acreditando que estavam construindo uma base sólida para o futuro, apenas para tudo desmoronar com um único anúncio de reestruturação. Alguns receberam uma carta, outros apenas um e-mail seco dizendo: seus serviços não são mais necessários. E o que mais os machucou não foi perder o emprego, foi perceber que todo o sacrifício, todas as noites sem dormir, todo o tempo longe da família, haviam sido trocados por uma falsa sensação de estabilidade. Acreditavam que a empresa era sua casa, mas descobriram da pior forma que eram apenas engrenagens substituíveis em uma máquina que nunca para. O sistema é inteligente. Ele lhe dá pequenas recompensas para mantê-lo obediente. Um bônus anual, um aumento de 5%, um título elegante em seu crachá. Isso alimenta a ilusão de progresso, mesmo quando, na prática, você está apenas girando na mesma roda. Você ganha mais, mas também gasta mais. Aumenta seu padrão de vida, assume novas dívidas e, sem perceber, se prende ainda mais ao que acreditava ser liberdade. É assim que o sistema o captura. Ele lhe dá conforto suficiente para que você nunca queira sair. Lembro-me de uma época, no final dos anos 70, quando trabalhei com engenheiros altamente qualificados. Eles ganhavam bem, tinham suas casas, carros novos e férias pagas. Por fora, pareciam ter vencido, mas por dentro eram prisioneiros. Quando a empresa para a qual trabalhávamos começou a cortar custos, vi homens na faixa dos 50 anos chorando nos corredores, sem saber o que fariam em seguida. Muitos tinham filhos na faculdade, hipotecas para pagar e nenhuma fonte de renda além daquele contra-cheque. E foi nesse momento que entendi. Um emprego, por mais respeitável que pareça, é a forma mais frágil de segurança que existe. A verdadeira segurança não está em depender de alguém que pode substituí-lo. Ela reside em construir algo que depende de você e que continua a funcionar mesmo quando você não está presente. Isso é o que diferencia aqueles que vivem com medo daqueles que vivem em liberdade. Porque quando você depende de um salário, você vive com medo constante. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não agradar seu chefe. E o medo é o maior inimigo da liberdade. Ele faz você aceitar o mínimo, ser grato pelo pouco e evitar qualquer risco que poderia levá-lo mais longe. É irônico, mas quanto mais você tem medo de perder, mais você perde. As pessoas se agarram aos empregos como se fossem uma tábua de salvação, quando na verdade são uma âncora. Uma âncora que o mantém estagnado enquanto o mundo avança. A cada década que passa, as regras do mercado mudam, as tecnologias evoluem, os modelos de negócios se transformam. Mas a mentalidade daqueles que buscam segurança permanece a mesma. E é por isso que tantos ficam para trás. Dados mostram que mais de 60% das pessoas vivem a menos de 3 meses de uma falência pessoal. Isso significa que, se perdessem o emprego hoje, teriam dinheiro suficiente para pagar as contas básicas
por apenas um trimestre. Essa é a realidade oculta por trás da chamada vida estável. As pessoas não percebem o quão vulneráveis são até que o chão desapareça sob seus pés. E quando isso acontece, o desespero toma conta, porque nunca foram ensinadas a criar seus próprios pilares de segurança. Quando saí da Xerox, muitos me chamaram de louco. Eles diziam: "Você tem um ótimo emprego, benefícios, estabilidade. Por que arriscar tudo isso?" E a resposta era simples: porque eu não queria viver com medo. Eu não queria que meu futuro estivesse nas mãos de alguém que pudesse decidir meu destino em uma reunião de 15 minutos. Eu queria construir algo que me desse controle, não conforto temporário. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque abandonar a falsa segurança exige coragem. Mas também foi o mais libertador. Hoje, vejo pessoas que se orgulham de nunca terem sido demitidas. E eu me pergunto, isso é realmente algo para se orgulhar? Ou é apenas um sinal de que passaram a vida inteira se ajustando, se calando e se conformando para não perder sua estabilidade? Quando você se acomoda demais, o sistema o recompensa com uma coleira de ouro. Você se torna o funcionário modelo, o funcionário do mês, mas perde a essência do que significa viver com propósito. A verdadeira estabilidade não vem de um emprego, ela vem da habilidade, da sua capacidade de se reinventar, de gerar valor, de criar fluxos de renda independentes. Quando você entende isso, o medo começa a desaparecer. Porque mesmo que um contrato termine, sua mente continua sendo o ativo que produz riqueza. Essa é a diferença entre aqueles que sobrevivem e aqueles que prosperam. Muitos ainda acreditam que um emprego é a âncora que os mantém seguros, mas, na realidade, é o peso que impede o navio de navegar. E enquanto você se agarra a essa âncora, outros estão construindo seus próprios barcos, içando suas velas e partindo em direção à liberdade. O conforto é tentador, eu sei, mas ele vem com um preço alto. Custa seu tempo, seu potencial e, no fim, sua paz. O que chamam de segurança é apenas dependência disfarçada. A qualquer momento, o sistema pode puxar o plugue e tudo desmorona. A única forma de estar verdadeiramente seguro é ter o controle. Controlar seu conhecimento, suas decisões, seus investimentos e o rumo da sua própria vida. Porque, no fim das contas, um emprego pode lhe dar um salário, mas nunca lhe dará liberdade. E a liberdade é a única forma verdadeira de estabilidade que existe. A maior tragédia da educação moderna é que ela prepara as pessoas para sobreviver, mas não para prosperar. Ela ensina a memorização, mas não o pensamento crítico. Ensina a seguir regras, mas não a questionar o sistema que criou essas regras. Quando eu era criança, diziam que a escola era o caminho para o sucesso. Estude muito, tire boas notas e encontre um bom emprego. Esse era o mantra repetido por pais, professores e pela sociedade como um todo. Mas nunca explicaram o que fazer quando o bom emprego deixasse de existir. Nunca me ensinaram o que o dinheiro realmente é, como ele se move e, o mais importante, como fazê-lo trabalhar para mim. A escola me ensinou a trabalhar pelo dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para mim. E é exatamente aí que começa a escravidão moderna. A ignorância financeira é a nova forma de pobreza. E a parte mais perigosa é que ela vem disfarçada de sabedoria. As pessoas se orgulham de ter um diploma, de se expressar bem, de conhecer fórmulas e teorias, mas não sabem identificar um ativo ou um passivo. Elas trabalham, ganham e gastam, sem entender o fluxo que aprisiona a maioria das pessoas em um ciclo de estresse e escassez. Conheci médicos, engenheiros, advogados, pessoas com anos de estudo, vivendo de salário em salário, sempre a um passo da falência. Isso não acontece por falta de inteligência, mas por falta de educação financeira. O sistema os ensinou a serem excelentes funcionários e não criadores de riqueza. Lembro-me de quando perguntei ao meu pai rico qual era a diferença entre um ativo e um passivo. Eu tinha apenas 9 anos. Ele pegou um guardanapo e desenhou 2 colunas. De um lado escreveu: "O dinheiro entra", do outro, "O dinheiro sai", e disse: "Um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso.
Um passivo é tudo que tira dinheiro dele. É simples, mas quase ninguém entende isso. Ele me explicou que a maioria das pessoas compra passivos acreditando que está comprando ativos. Elas compram carros, casas, aparelhos eletrônicos, viagens e chamam isso de investimentos. Mas nada disso gera fluxo de caixa. Eles apenas criam mais contas para pagar. Essa confusão é o que mantém milhões de pessoas presas em uma vida de dívidas e preocupações. A escola não ensina sobre fluxo de caixa, ativos, passivos, impostos, juros compostos, inflação, alavancagem. E a razão é simples. Não foi criada para isso. A escola foi criada durante a Revolução Industrial para formar trabalhadores de fábrica, pessoas que sabiam seguir ordens e não questionar o sistema. É por isso que, desde cedo, somos treinados para levantar a mão, pedir permissão, seguir horários e completar tarefas. A obediência é recompensada, o pensamento crítico é punido. E é assim que nascem gerações de adultos incapazes de gerenciar o próprio dinheiro. Um estudo global recente mostrou que mais de 60% das pessoas não conseguem explicar o conceito de juros compostos. E isso é grave, porque quem não entende juros compostos passa a vida pagando juros, enquanto quem entende passa a vida recebendo-os. É a diferença entre ser escravo do sistema e ser o mestre do jogo. A ignorância financeira é cara. De acordo com dados econômicos, o cidadão médio perde o equivalente a $24 mil por ano, devido a más decisões financeiras, seja por juros desnecessários, investimentos mal aconselhados ou simplesmente falta de planejamento. Este é o custo invisível de não ter aprendido o que realmente importa. Por anos vi pessoas inteligentes acreditando que ter um bom emprego era sinônimo de segurança. Elas estudaram, endividaram-se por universidades caras, acreditando que um diploma seria seu passaporte para a liberdade. Mas o que encontraram foi uma nova prisão. Um emprego com bom salário, com impostos e despesas altas. Ganham bem, mas gastam ainda melhor. Vivem com medo de perder o emprego que sustenta o padrão de vida que os mantém endividados. É um ciclo cruel. Quanto mais ganham, mais devem. E quanto mais devem, mais dependentes se tornam. É o tipo de escravidão que não precisa de correntes, apenas de uma fatura de cartão de crédito. Aprendi isso cedo, não dos livros, mas da vida. Vi meu pai biológico, um homem brilhante e dedicado, afundar financeiramente porque acreditou cegamente no sistema educacional. Ele estudou, trabalhou duro, fez tudo certo e ainda assim morreu endividado. Enquanto isso, o pai do meu amigo, que nunca terminou a escola, construiu um império porque aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Essa diferença me impactou profundamente. Entendi que o conhecimento que liberta não é o que está nos livros da escola, mas o que está nas ruas, nas experiências, nos riscos e nas decisões reais sobre dinheiro. A ignorância financeira também tem um custo emocional. Ela gera medo, ansiedade e insegurança. Quantas pessoas você conhece que não dormem bem porque estão preocupadas com as contas? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Odeio meu trabalho, mas preciso dele"? Esse tipo de frase é um retrato do aprisionamento mental que o sistema criou. E o mais irônico é que as mesmas pessoas que vivem com medo de perder o emprego também temem investir, temem empreender, temem a mudança. Elas foram treinadas para ver o risco como um inimigo, quando na realidade ele é o único caminho para a liberdade. Eu sempre digo, o problema não é não ter dinheiro, é não ter conhecimento. O dinheiro vem e vai, mas o conhecimento financeiro fica para sempre. É o ativo mais poderoso que você pode ter. É o que permite que você veja oportunidades que outros chamam de sorte. Quando comecei a investir em imóveis, muitos riram. Disseram que eu estava correndo muitos riscos, que deveria focar em algo seguro. Mas a segurança deles era baseada no medo, e o meu risco era baseado no conhecimento. Essa é a diferença. A verdadeira liberdade financeira começa no momento em que você decide aprender. Aprenda o que é fluxo de caixa. Entenda como os impostos funcionam. Estude investimentos, juros, negócios. E, acima de tudo,
Aprenda a pensar como um proprietário. Quando você se educa financeiramente, o medo diminui, porque o desconhecido deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. O que te impede não é a falta de dinheiro, é a falta de compreensão sobre ele. O sistema jamais ensinará você a ser livre, porque depende da sua obediência para continuar existindo. Mas você pode quebrar esse ciclo. Tudo o que você precisa é conhecimento, o tipo de conhecimento que a escola nunca ofereceu. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Você para de trabalhar por dinheiro e começa a construir um sistema onde o dinheiro trabalha para você. Nesse momento, a ignorância deixa de ser um fardo e o conhecimento se torna a chave que destranca a porta para a liberdade. O maior ativo que você pode possuir não está no banco, nem no mercado, nem em qualquer propriedade. Ele está na sua mente. Tudo o que você conquista na vida começa com uma ideia, uma percepção, uma maneira diferente de ver o mundo. E o mesmo vale para o dinheiro. A riqueza não nasce do trabalho físico, ela nasce do pensamento correto. Foi exatamente isso que mudou a minha vida. Eu não comecei rico. Quando fiz meu primeiro investimento, não tinha dinheiro nenhum. Literalmente $0 no meu bolso. O que eu tinha era conhecimento, coragem e disposição para aprender. E foi isso que me colocou no caminho da liberdade financeira. As pessoas acreditam que precisam de dinheiro para começar, mas é o oposto. Elas precisam de conhecimento. Dinheiro é apenas o resultado do que você sabe fazer com ele. Se você der $100 mil para alguém sem educação financeira, em pouco tempo essa pessoa perderá tudo. Mas se você der $1.000 para alguém que entende como o dinheiro funciona, ela o transformará em uma fonte de renda permanente. O segredo está na mentalidade. Quando você entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o objetivo, você começa a jogar um jogo completamente diferente. Lembro-me de quando comecei a estudar investimentos. Li tudo o que pude, assisti a palestras, observei o comportamento daqueles que já haviam alcançado a liberdade financeira. E notei um padrão. Todos tinham uma mentalidade orientada para ativos. Eles não perguntavam quanto posso ganhar agora, mas sim como posso criar algo que continue me pagando por anos. Essa simples mudança na pergunta transformou completamente minha forma de agir. A maioria das pessoas está focada na renda. Eu aprendi a focar no fluxo de caixa. Foi então que percebi que o dinheiro é como um funcionário. Você pode ser o trabalhador ou o chefe. Se você trabalha por dinheiro, o dinheiro controla você. Mas se você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você, é você quem está no controle. E o curioso é que o sistema nunca nos ensina isso porque precisa de trabalhadores, não de chefes. Ele precisa de pessoas que buscam um contra-cheque, não de pessoas que criam suas próprias fontes de renda. Portanto, a verdadeira liberdade começa quando você muda a forma como pensa. Lembro-me de um momento específico em minha vida que marcou essa mudança de mentalidade. Eu estava endividado, sem nada no banco, e vi uma pequena oportunidade de investimento imobiliário. Eu não tinha o dinheiro, mas sabia que a oportunidade era boa. Então, procurei parceiros, estudei as condições e encontrei uma forma criativa de financiar o negócio. A maioria teria desistido por medo. Decidi aprender a transformar um "não tenho dinheiro" em um "como posso fazer isso acontecer". E foi exatamente essa mentalidade que mudou tudo. Entendi que o conhecimento é uma forma de alavancagem infinita. Quanto mais você aprende, mais você pode multiplicar o que tem. As pessoas frequentemente pensam que precisam esperar para começar, que só agirão quando tiverem uma boa reserva ou uma grande oportunidade. Mas grandes mudanças nunca começam com recursos. Elas começam com clareza. O problema é que a maioria das pessoas vive em um ciclo onde o medo e a falta de conhecimento andam de mãos dadas. Elas dizem, não invisto porque não entendo, e não entendo porque nunca investi. E assim permanecem presas na inércia. A única maneira de quebrar esse ciclo é colocar sua mente para trabalhar. É sobre estudar, ler, testar, observar. Cada novo aprendizado é um tijolo na fundação da sua liberdade.
Muitos me perguntam qual é o investimento mais seguro, e minha resposta é sempre a mesma: conhecimento. O mercado pode quebrar, negócios podem falir, governos podem mudar, mas o que você aprende jamais pode ser tirado de você. É o único ativo que não pode ser confiscado, perdido ou desvalorizado. E quanto mais você o cultiva, mais ele o recompensa. O conhecimento lhe dá visão, e a visão lhe dá poder. Você começa a ver oportunidades onde antes via apenas riscos. Vi isso acontecer com muitos alunos e amigos. Pessoas comuns que decidiram aprender sobre finanças, investir em cursos, estudar o comportamento do mercado e entender como os ricos pensam. E, de repente, elas começaram a ver o mundo de forma diferente. Descobriram que a verdadeira riqueza não é sobre sorte, é uma consequência. Um resultado direto de decisões tomadas com informações claras, não com emoções passageiras. Mas o que é realmente fascinante é como essa mudança de mentalidade não afeta apenas o seu saldo bancário. Ela transforma a sua vida inteira. Quando você compreende que seu conhecimento é seu ativo mais valioso, você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como o autor da sua própria narrativa. Você deixa de culpar o governo, seu chefe ou a economia e passa a assumir a responsabilidade pessoal. E quando você assume essa responsabilidade, o medo perde seu poder. O que a maioria das pessoas não compreende é que conhecimento e liberdade estão profundamente conectados. A escravidão moderna não é forjada com correntes, ela é construída pela ignorância. Aqueles que não entendem como o dinheiro funciona acabam trabalhando para ele. Já os que entendem fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eu escolhi este último caminho, e não foi fácil. Exigiu tempo, erros, paciência e incontáveis noites sem dormir. Mas cada hora de estudo e cada revés me concederam algo que nenhum emprego jamais poderia: autonomia genuína. Uma mente treinada é como uma máquina de multiplicar valor. Quanto mais você a alimenta com as ideias certas, mais ela gera os resultados certos. É por isso que eu sempre digo: se você quer mudar sua vida financeira, comece pelo que está entre seus ouvidos. Antes de pensar em ganhar mais, concentre-se em entender mais. Porque no final das contas, o dinheiro é meramente um reflexo do seu nível de consciência. Se você cultivar a mentalidade certa, a abundância financeira se seguirá inevitavelmente. O caminho para a liberdade financeira não começa na sua carteira, ele começa na sua mente. E o primeiro passo é incrivelmente simples. Mude a forma como você faz perguntas. Em vez de se perguntar: quanto eu posso ganhar? Pergunte a si mesmo: como eu posso criar algo que continuará a me pagar por anos a fio? Essa é a pergunta que separa aqueles que trabalham para a mera sobrevivência daqueles que buscam a verdadeira liberdade. E uma vez que você muda essa pergunta fundamental, todo o resto se transforma junto. Se você leu até aqui, significa que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja curiosidade, talvez uma sensação de inquietude, ou talvez você esteja simplesmente cansado de sentir que faz tudo certo, trabalha duro, mas as coisas nunca parecem avançar. Se este conteúdo está ressoando com você até agora, quero lhe pedir um favor simples, porém incrivelmente importante. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão curtir. Isso não é apenas uma formalidade, é o combustível que mantém este tipo de mensagem viva, permitindo que mais pessoas, assim como você, acessem este conhecimento vital. Ao fazer isso, você ajuda a quebrar o ciclo de ignorância financeira que mantém milhões de indivíduos presos no mesmo lugar. Agora, de volta ao ponto principal, a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento transcende a mera informação e se torna ação. Não adianta entender o jogo se você não tem a coragem de jogá-lo. E é aqui que a maioria das pessoas fraqueja. Elas compreendem o que deveriam fazer, sabem que precisam mudar, mas falham em agir. E a razão é quase sempre a mesma: o medo. O medo é o maior ladrão de sonhos que existe. Ele paralisa você, distorce a realidade e faz você acreditar que está sendo prudente, quando na verdade você está apenas se sabotando.
Eu vivi isso na pele. Quando decidi deixar a segurança de um emprego estável e começar a construir meus próprios negócios, eu estava apavorado, com medo de falhar, de decepcionar os outros, de perder tudo pelo que eu havia trabalhado. Mas o medo é uma força que você deve aprender a usar a seu favor. É um sinal de que algo significativo está prestes a acontecer. Quando você sente medo, significa que está se aproximando de um limite, e do outro lado dele está o crescimento. A maioria das pessoas recua antes de cruzar, e é precisamente por isso que tão poucos realmente alcançam a liberdade. Quando comecei a falar sobre dinheiro, muitos me criticaram. Eles alegavam que eu era irresponsável por ensinar as pessoas a não dependerem apenas de empregos. Argumentavam que eu estava encorajando o risco, mas o risco real não está em tentar, está em não tentar de forma alguma. O verdadeiro perigo reside em passar a vida inteira acreditando que você está seguro, quando na realidade você está completamente vulnerável. Cada dia que você permanece na sua zona de conforto é um dia em que o medo triunfa e seu potencial permanece inexplorado. É intrigante como o sistema manipula o medo, transformando-o em uma ferramenta de controle. Ele faz você temer o fracasso, o julgamento e a incerteza. Tudo para mantê-lo complacente. E o preço que você paga por isso é substancial. Você troca liberdade por uma estabilidade percebida, sonhos por rotina, propósito por mera sobrevivência. O medo convence você de que é melhor ficar parado, mesmo que você esteja infeliz. Mas o que ele não consegue lhe dizer é que a dor de ficar parado é muito maior do que a dor de assumir um risco calculado. Portanto, se este conteúdo está ajudando você a ver as coisas de forma diferente, lembre-se, apoiar este tipo de mensagem também é uma forma de ação. Quando você se inscreve, comenta e compartilha, você está espalhando um novo tipo de mentalidade, a mentalidade que liberta. E eu acredito profundamente que é assim que as mudanças significativas começam. Uma mente desperta de cada vez. Aprendi, ao longo dos anos, que coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir, apesar do medo. Todos que construíram algo grandioso sentiram medo. Eu senti, Steve Jobs sentiu, Elon Musk sentiu. A diferença é que, enquanto a maioria das pessoas usa o medo como uma razão para parar, aqueles que têm sucesso o usam como combustível para continuar avançando. A ação é o antídoto para o medo. Quanto mais você age, menos poder o medo tem sobre você. E aqui está uma verdade incômoda. Ninguém vai motivar você a fazer isso. Ninguém vai lhe conceder permissão para mudar. A sociedade quer que você permaneça previsível, controlável e confortável. Mas o conforto é a armadilha mais cara que existe. Ele o embala em uma falsa sensação de segurança enquanto erode lentamente sua liberdade. Eu sei que dar o primeiro passo é difícil, é aterrorizante. Mas se você esperar pelo momento perfeito, estará esperando para sempre. Quando Kim e eu estávamos dormindo em um carro em San Diego, com apenas alguns dólares no bolso e um futuro completamente incerto, tínhamos todos os motivos para desistir. Mas escolhemos seguir em frente. E foi essa escolha, não dinheiro, não um diploma, não sorte, que mudou tudo. Cada dia que você age apesar do seu medo, você recupera um pedaço da sua liberdade. O que separa você da vida que deseja não é a falta de oportunidade, é a falta de decisão. O mundo está cheio de pessoas talentosas e inteligentes, transbordando de ideias brilhantes, mas desprovidas de ação. E o que distingue aqueles que realizam daqueles que apenas sonham é a coragem de começar, mesmo sem garantias. Então, se algo dentro de você anseia por mudança, não o ignore. Faça algo hoje. Dê um pequeno passo. Tome uma decisão. Dedique-se a algum estudo ou tome uma atitude concreta. Porque a transformação não acontece de uma vez só. Ela se desenrola quando você repete consistentemente pequenas e corretas escolhas a cada dia. O conhecimento abre a mente, mas é a ação que pavimenta o caminho. E lembre-se, toda vez que você apoia este tipo de conteúdo, você está ajudando a espalhar uma mensagem que liberta as pessoas do medo, da ignorância e da dependência.
Isso é mais poderoso do que qualquer investimento financeiro, porque é um investimento no que realmente muda o mundo, o conhecimento compartilhado. Agora, imagine a força silenciosa que dita a trajetória financeira de quase todos, o fluxo de caixa pessoal. Muitos trabalham diligentemente dia após dia, convencidos de que simplesmente ganhar mais resolverá seus problemas financeiros. Mas o verdadeiro poder reside em entender para onde vai cada centavo e como o dinheiro se comporta mesmo quando você não está prestando atenção. Cada pagamento, cada despesa, cada investimento ou empréstimo cria padrões invisíveis que podem levá-lo tanto à liberdade financeira quanto à prisão financeira. É aqui que a maioria tropeça. Eles se concentram no contra-cheque, na gratificação imediata, e ignoram completamente o efeito cumulativo de pequenas decisões diárias. Quando você examina seu fluxo de caixa, rapidamente percebe que não se trata apenas de quanto você ganha, mas de quanto você retém e de quanto você coloca para trabalhar para si mesmo. O dinheiro, quando direcionado corretamente, transforma-se em uma máquina silenciosa que produz mais dinheiro, sem qualquer esforço adicional. Mas, para alcançar isso, é essencial diferenciar entre despesas de consumo e investimentos que criam ativos. A confusão entre esses dois conceitos é precisamente o que mantém a maioria das pessoas presas em um ciclo interminável de trabalho pelo dinheiro. Além disso, entender o fluxo de caixa não é meramente um exercício matemático, é um exercício psicológico. Cada vez que você escolhe gastar em algo que não agrega valor ao seu futuro financeiro, você está reforçando hábitos que limitam sua riqueza. Mas quando você muda sua mentalidade e observa ativamente como cada dólar entra e sai da sua vida, você começa a identificar oportunidades que antes estavam ocultas, negociar dívidas, cortar despesas desnecessárias, investir estrategicamente e alavancar oportunidades que geram renda passiva. O fluxo de caixa também revela claramente como o tempo é um aliado poderoso. Quanto antes você aprender a controlar seus recursos, mais cedo poderá multiplicá-los. Cada mês de má gestão pode parecer insignificante isoladamente, mas a longo prazo transforma-se em uma barreira quase intransponível para a construção de riqueza. Por outro lado, cada decisão consciente, cada dólar alocado corretamente, cria um efeito bola de neve que aumenta exponencialmente sua capacidade de gerar renda, sem depender de esforço contínuo. E não se trata apenas de cortar despesas. Trata-se de alocar recursos para que cada centavo trabalhe para você. Trata-se de criar fluxos de receita que operam independentemente do seu tempo, que continuam a crescer enquanto você dorme, trabalha em projetos pelos quais você é apaixonado ou dedica energia ao aprendizado e ao autodesenvolvimento. Dominar o fluxo de caixa, portanto, é dominar seu próprio futuro financeiro. É sobre transformar o dinheiro de um simples meio de sobrevivência em uma poderosa ferramenta para liberdade, escolhas e segurança. O segredo mais profundo do fluxo de caixa é que ele revela a verdade nua e crua sobre sua vida financeira. Onde você é vulnerável, onde residem as oportunidades e o quanto você pode crescer se agir com disciplina e inteligência. Quem entende e aplica esses princípios transforma pequenas decisões diárias em alicerces sólidos para uma riqueza duradoura, enquanto quem os ignora continua a apenas correr atrás do salário, preso na ilusão de que mais trabalho trará mais liberdade. A chave é a consciência, a consistência e a ação estratégica, pois dinheiro sem controle é apenas um número, mas dinheiro bem gerido se torna a ponte para a verdadeira independência financeira. A capacidade de fazer o dinheiro trabalhar para você é muitas vezes confundida com sorte ou talento inato, mas na realidade é uma questão de estratégia clara e disciplina financeira. A grande diferença entre aqueles que permanecem na corrida dos ratos e os que alcançam a liberdade financeira reside na capacidade de criar ativos que geram fluxo de caixa constante, mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Esses ativos podem assumir diversas formas: imóveis que rendem aluguel, ações que pagam dividendos, negócios que operam autonomamente
ou até mesmo direitos autorais de criações intelectuais. Cada um desses ativos tem uma característica em comum. Eles produzem retornos contínuos, permitindo que o capital cresça exponencialmente ao longo do tempo. O primeiro passo é entender que nem todo o dinheiro que entra deve ser gasto. A maioria das pessoas foca apenas em aumentar sua renda, mas sem controle sobre como esse dinheiro é alocado, todo aumento de salário pode rapidamente desaparecer em despesas e hábitos de consumo. É aqui que a mentalidade de um investidor faz a diferença. O dinheiro precisa ser colocado em lugares onde se multiplica. Comprar um ativo que gera retornos passivos hoje é infinitamente mais valioso do que gastar em um prazer momentâneo que não retorna. Com isso, mesmo pequenas quantias se transformam em alicerces para a riqueza futura. Além disso, existe um princípio muitas vezes ignorado. Quanto antes você começar a investir, mais poder você terá sobre o tempo e os juros compostos. O impacto do tempo no crescimento dos ativos é impressionante. Um investimento inicial modesto, bem gerido e reinvestido, pode se tornar uma fonte significativa de renda no futuro. Portanto, adiar decisões de investimento significa perder oportunidades que são, na prática, irrecuperáveis. Cada dia que passa sem ação é dinheiro que não está trabalhando para você. Outra dimensão essencial é o controle emocional. Muitas pessoas perdem dinheiro, não por falta de oportunidade, mas por reações impulsivas ao medo ou à ganância. O investidor disciplinado aprende a separar a emoção da decisão, planeja seus movimentos e mantém o foco em estratégias de longo prazo, sabendo que a volatilidade momentânea do mercado é uma parte natural do processo de crescimento. É o equilíbrio entre paciência, análise e ação estratégica que permite que os ativos sejam transformados em verdadeiras máquinas geradoras de riqueza. Por fim, a verdadeira diferença entre aqueles que permanecem financeiramente presos e os que alcançam a independência reside na construção de múltiplas fontes de renda. Depender de um único salário é limitar seu potencial. Diversificar, criando múltiplos canais para o dinheiro entrar, é criar segurança e liberdade. Cada ativo, cada investimento bem estruturado não é apenas uma fonte de renda. É uma peça estratégica de um sistema maior. Um sistema que permite a você escolher como viver, onde investir seu tempo e, em última análise, quem você deseja se tornar. Essa construção consciente, contínua e estratégica, que transforma o dinheiro de um simples recurso em uma ferramenta para a liberdade e o crescimento reais. E é essa mentalidade que separa aqueles que sonham com a riqueza dos que realmente a constroem. A forma como você lida com os riscos financeiros é o que define se você permanecerá limitado a um salário ou se será capaz de transformar oportunidades em riqueza duradoura. A maioria das pessoas associa risco a perigo e evita qualquer movimento que possa ameaçar seu conforto imediato. Mas a verdade é que o risco calculado é a força motriz por trás de qualquer crescimento financeiro significativo. Entender o risco não é apenas saber que ele existe, mas quantificar, planejar e posicionar seus recursos de forma que a recompensa potencial seja maior do que o medo de perder. O risco se manifesta de diversas formas. Um investimento em um negócio, a compra de um imóvel, a entrada em novos mercados, ou até mesmo assumir um papel que desafia suas habilidades e conhecimentos. Quem não entende isso, enxerga apenas a possibilidade de perda e permanece estagnado. Mas aqueles que compreendem a lógica do risco sabem que cada movimento calculado pode gerar retornos exponenciais. A chave é analisar, aprender, projetar cenários e tomar decisões informadas, em vez de agir por impulso ou por medo do desconhecido. E lembre-se, todas essas estratégias e princípios realmente funcionam quando você os aplica de forma consciente e consistente. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessa informação, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Pode ser o empurrão que ela precisa para transformar sua vida financeira. Muito obrigado por acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.
onde continuaremos explorando maneiras de criar liberdade e prosperidade de forma prática e real. Até o próximo vídeo.